E aí, turminha, professor Michel aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez a aula de português e, é claro, a aula de história também. Então vamos nessa, pegue esse material aí para que você possa acompanhar e anotar os principais elementos. Vamos lá, em português, o que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar aí justamente sobre substantivos, tá certo? Substantivos, pessoal, para quem não sabe, é a classe de palavras, certo? São as palavrinhas ali que dão nome às coisas. Nós vamos ter vários tipos de substantivos e hoje a gente vai estudar especificamente com os substantivos próprios, que dão nome às pessoas, países, cidades, certo? Continentes, oceanos, e os substantivos comuns, que são genéricos, tá? Eu posso falar o nome para qualquer coisa. Por exemplo, isso aqui é uma caneta, certo? É um substantivo comum. Isso daqui também é uma caneta, tá? Então eu tenho duas canetas, são bem diferentes, né? Mas o nome é o mesmo, é um nome comum, tá certo? Não tem variação. Agora é diferente, por exemplo, se eu falasse aqui com uma pessoa que se chama José, tá bom? E eu fosse depois falar com todas as pessoas e chamar elas de José. Imagina aí a situação. Não ia dar certo, né? Porque José é um nome próprio, é exclusivo daquela pessoa. Pode existir outros Josés? Pode. Mas não quer dizer que esse nome deixou de ser próprio, tá certo? Ele é um nome próprio, é um nome ali que vai especificar, ó, dentro de um grupo de pessoas, existem aqueles que chamam José, assim como existe Maria, João, Miguel, Rick e outros tantos nomes por aí, tá bom? Então, o que é que eu vou precisar saber sobre os nomes próprios? Primeira coisa, nome próprio sempre, sem exceção alguma, deve ser escrito com letra maiúscula, tá certo? Para eu saber se o nome é próprio, eu vou lembrar da seguinte regrinha. Anota aí para você não esquecer, tá? Se eu estou falando o nome de um personagem, de uma pessoa, de um país, de uma rua, é um nome próprio. Então, tem que estar com letra maiúscula o início dela. Se eu estou falando de um objeto qualquer, um objeto que eu posso encontrar em qualquer lugar no mundo, que independente do tamanho, da forma, vai ser o mesmo objeto, mesmo nome, então eu estou falando de um objeto comum, de um nome comum, tá certo? Caneta, foi um exemplo, mas temos aí cadeira, celular, notebook, quadro, sala, rua. Importante você lembrar o seguinte, turminha, que embora rua seja um nome comum, tá? Se eu estiver falando do nome de uma rua específica, aí o nome da rua específica é um nome próprio, tá certo? Para você não confundir, ok? Beleza. Quando eu falo aqui de substantivo, pessoal, eu vou falar também, bem brevemente aqui com vocês agora, um pouquinho sobre outra classe de palavras que às vezes está bem juntinho lá, que são as classes dos artigos. Professor, o que é artigo? É artigo de jornal? Não, não é artigo de jornal. Os artigos, turminha, são aquele tipo de palavra, tá? Que eles vão determinar o gênero, a quantidade, se eu sei qual é o objeto ou não, tá certo? Eu estou ali me referindo. Por exemplo, se eu falar a árvore, eu sei que a árvore é uma palavra feminina, né? Eu tenho ali o artigo que aparece antes, a, que indica que é uma, primeira coisa, uma árvore, certo? Uma árvore em específico, e que ela é feminina, a palavra é feminina. Se eu dissesse as árvores, ó, as, plural, e árvores também está no plural. Então estão combinando aqui e eu estou sabendo que são várias árvores, certo? Se eu dissesse uma árvore, poderia ser uma árvore qualquer, não é isso? Se eu dissesse umas árvores, poderia ser qualquer árvore ali em um grupo que eu não sei, tá bom? Então, só para você saber aí com relação à questão dos artigos. Eu vou ter artigos definidos, a, o, as, os, tá certo? Singular, plural, masculino e feminino, no caso. E eu vou ter os artigos indefinidos, tá? Que eu posso estar falando de qualquer objeto ali sem dar um indício, tá certo? Exemplo, uma, uns, umas, são aí os artigos. Tranquilo, turminha? Então, esse é um assunto bem leve, só para você saber. Sempre que eu estou trabalhando com substantivo, o artigo ali vai aparecer antes e vai estar conectado. Se o artigo for no plural, eu tenho que escrever obrigatoriamente o substantivo também no plural. Se eu falar as Maria, tá correto? Não, né? Tem que falar as Marias, ok? Se eu falar o
Joãos, tá correto? Não, o João. Ok? Eu estou aqui, ó, especificando que é o João, um João específico, né? Eu estou dizendo que está no singular, é um só. Tranquilo? Então, esse aí é o assunto de português para vocês. Daqui a pouquinho eu vou passar a segunda parte desse vídeo, que é justamente aí sobre a história de Caruaru, os museus e, é claro, ali vou fechar o assunto para a gente poder estudar a nossa atividade, tá certo? Então vamos despedindo e até a próxima.